Olá pessoal, aqui é o professor Manuel Campos e nesse vídeo vou apresentar uma visão teórica e geral sobre programação funcional. Este é mais um paradigma de programação, assim como programação estruturada e programação orientada a objetos. Este é um paradigma onde criamos programas pela composição de funções, permitindo agrupar várias funções para formar uma função mais complexa. Lembra quando você chama uma função, passa o valor dela para outra e assim por diante? Então, é uma forma de composição de funções, mas sempre que precisarmos utilizar estas mesmas funções em conjunto, nesta mesma ordem, precisaríamos escrever todo esse código novamente. O que podemos fazer é criar uma nova função que chama todas as outras, para ter o comportamento combinado das funções anteriores. Este é apenas o modo convencional de compor funções. Linguagens funcionais são aquelas que suportam programação funcional. Elas podem fornecer outras maneiras de composição. Na linguagem Haskell, temos o operador ponto para composição de funções. Neste exemplo, pegamos uma função que ordena valores e compomos com uma que inverte tal ordem, criando uma função de sort que ordena dados em ordem decrescente. Depois basta chamar a nova função onde precisar. Mas não é somente composição de funções que define uma linguagem como funcional. Funções nestas linguagens são valores de primeira classe, ou seja, elas podem ser armazenadas em variáveis, assim como números, strings e qualquer outra coisa. Este exemplo aqui faz exatamente isso, e esta característica é a chave da programação funcional, nos permitindo passar não apenas dados por parâmetro para funções, mas comportamentos, ou seja, outras funções. Neste exemplo, quando fazemos composição de funções de forma tradicional, estamos pegando um dado retornado pela função 1 e passando como parâmetro para a função 2. O dado retornado por esta é então finalmente passado para a função 3. Vamos ver um exemplo prático, onde temos uma função que gera um relatório a partir de um conjunto de dados. O segundo parâmetro da função relatório é uma função que será chamada internamente para ordenar os dados antes de imprimir. Qual a vantagem disso? A função relatório não define como os dados serão ordenados, ela apenas espera que digamos para ela como queremos que os dados sejam ordenados, passando uma função de ordenação desejada. Se a função relatório ordena os dados internamente usando uma função específica, a ordenação não pode ser alterada, a não ser modificando o código. Obviamente existem diferentes maneiras de conseguir a mudança na ordenação, mas este é o tipo de problema que resolvemos facilmente com programação funcional. Você pode estar pensando que os dados poderiam simplesmente ser ordenados antes de chamar a função relatório, mas em certos casos como relatórios, normalmente você quer apenas mudar a ordem de exibição e não a ordem original em que os dados estavam. Se os dados forem ordenados fora da função relatório, essa ordem pode se manter mesmo depois que o relatório tiver sido gerado, e isso pode ser um comportamento indesejado. Em linguagens funcionais, como podemos armazenar funções em variáveis, se desejarmos ordenar diferentes conjuntos de dados da mesma forma, basta guardar a função de ordenação em uma variável e utilizá-la em qualquer lugar que solicite uma função de ordenação. Programação funcional se popularizou apenas nos últimos anos, mas a primeira linguagem a utilizar tal paradigma foi Lisp nos anos 50. Linguagens atuais como Clojure são um dialeto de Lisp, mostrando como essa linguagem tem influência até hoje. Mas atualmente temos muitas outras que nasceram como linguagens funcionais ou que incluíram suporte a tal paradigma com o tempo, como JavaScript, Java, Kotlin, Scala, Python, PHP, Lua e várias outras. Além de ter funções como valores de primeira classe e composição de funções, linguagens funcionais possuem vários recursos, como diferentes maneiras de criar funções. Em JavaScript, podemos utilizar a sintaxe de Arrow Functions para criar funções. O recurso de Arrow Functions tem esse nome, pois utilizamos um sinal de igual e um maior, representando uma seta, como a gente pode ver nessa primeira linha de código. Aqui estamos criando uma função de uma linha só, que recebe o valor e o percentual de desconto, retornando o valor descontado. Neste caso, usamos uma linha só para criar uma função que convencionalmente criaríamos como mostrado abaixo. Recursos como Arrow Functions trazem flexibilidade e permitem a criação de funções em qualquer lugar. Adicionalmente, nos incentiva a criar funções pequenas que tenham uma única responsabilidade, como já discutimos em um vídeo sobre padrões de projetos. Programação funcional faz você escrever menos código, evitar erros e tornar o código mais claro e fácil de manter. Pare por um segundo e observe este código. O que pode dar errado?
Se você imaginou que teremos problemas caso a variável maior nota não seja inicializado com um valor correto, ou se trocarmos o sinal de maior por menor, você acertou. São erros bobos, mas que cometemos muitas vezes. Este mesmo código usando programação funcional em Java 8 ou superior se resume a uma única instrução. Você pode não entender tudo o que está acontecendo aqui e pode parecer complexo, mas na verdade o código é muito simples. Você apenas não está familiarizado com este paradigma funcional, mas conseguimos deduzir que ele obtém a maior nota dos estudantes e caso não haja nenhum, é retornado 0. Não precisamos usar um loop, inicializar a variável e nem temos como confundir os operadores maior e menor, pois usamos a função max no lugar. Esta única linha se encarrega de percorrer os estudantes e encontrar a maior nota entre eles. O interessante neste código é que atualmente ele obtém a maior nota, mas pode funcionar com qualquer dado da classe estudante ou outra classe. Isto porque o que o método map2double recebe é uma função e não um dado. Esta função é chamada para cada estudante para encontrar a maior nota, até que todos os estudantes tenham sido verificados. É como o loop anterior, mas de forma implícita. Nós não tivemos que escrever aquele loop. O estudantes ... getNota é onde estamos indicando qual função deve ser chamada na classe estudante para obter o dado que será utilizado pelo método max para descobrir qual o maior valor. Ou seja, estamos dizendo que queremos obter a maior nota dos estudantes. Se trocarmos getNota por getAltura, o código passa a obter a maior altura. Se tivéssemos uma lista de funcionários e utilizássemos o método getSalário, passaríamos a obter o maior salário. E assim estamos trocando um comportamento que indica qual método será chamado para encontrar o maior valor de um determinado atributo de uma lista de objetos. Se quisermos reaproveitar esse código para que ele funcione com qualquer lista de objetos e encontrando o maior valor de qualquer atributo que desejarmos, basta criar uma nova função e colocar este código lá. Vou usar um exemplo em JavaScript, pois tem coisas mais simples do que em Java, como a passagem de funções por parâmetro, mas há outras mais complicadas, como a falta do max que a gente acabou de ver. Veja que existe um tal de reduce no lugar do max, que complica um pouco, mas o resultado é o mesmo. Mais uma vez, não se preocupe em entender todo o código, apenas o principal. Aqui estou criando um vetor de objetos funcionários, onde cada funcionário possui os atributos salário e altura. A função obtém maior valor recebe um vetor de objetos e uma função que será responsável por retornar o valor do atributo de cada objeto que será usado para encontrar o maior valor. A função getSalário recebe um funcionário e então obtém o valor do atributo salário dele, mas poderia ser qualquer função, como getAltura. Para chamar a função obtém maior valor, precisamos passar um vetor de objetos. Aqui usamos o funcionários. E como segundo parâmetro para esta função, passamos outra função, a getSalário. Para cada funcionário, a obtém maior valor chama internamente a função getSalário passada, obtendo o salário do funcionário. Desta forma, ela consegue retornar o maior salário encontrado. Troque funcionário por qualquer outro tipo de objeto e a função getSalário para algo que faça sentido para estes novos objetos. Você verá que o código funciona perfeitamente. Sem programação funcional, o código será bem mais extenso e não terá esta flexibilidade. Assim você acabará duplicando o código para diferentes objetos que desejem encontrar o maior valor. Então por esse vídeo é isso, o objetivo era apenas dar uma visão geral sobre o que é programação funcional e por que você precisa aprender tal paradigma para ontem, pois inclusive pode utilizá-lo em conjunto com programação orientada a objetos. Se você quer aprofundar neste assunto em Java, vou deixar um link na descrição de um excelente material. Espero que tenham gostado, neste caso não esqueçam de curtir e se inscreverem no canal. Até mais!